Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Carvalho. Eu estou aqui com a intenção de estudar do seu lado para o exame da OAB. Nós iremos analisar as questões do exame 29, as questões que foram cobradas. Como que a OAB exigiu do aluno, no caso, o conhecimento a respeito daquele assunto. Então, para isso, nós vamos analisar a questão, nós iremos ver a doutrina, quando for o caso, e também a legislação, tá certo? Propriamente dito, nosso Código Civil, tá bem? Então, eu convido a você que agora a fazer comigo a leitura da primeira questão que foi cobrada no exame 29 da OAB com relação a direito civil, tá certo? Então, vamos lá, a questão já está aqui na tela, vamos ler juntos, vamos analisar ela com calma. Vejamos, meus amigos, olha só, Arnaldo instituiu o usufruto de uma casa em favor das irmãs Bruna e Cláudia, que, no intuito de garantir uma fonte de renda, alugaram o imóvel. 2 anos depois da constituição do usufruto, Cláudia falece, e Bruna, mesmo sem cláusula de acrescer expressamente estipulada, passa a receber integralmente os valores decorrentes da locação. 1 ano após o falecimento de Cláudia, Arnaldo vem a falecer. Seus herdeiros pleiteiam judicialmente uma parcela dos valores integralmente recebidos por Bruna no intervalo entre o falecimento de Cláudia e de Arnaldo e, concomitantemente, a extinção do usufruto em função da morte de seu instituidor. Diante do exposto, analise a afirmativa correta. Vejamos então. Letra A. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia, mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo. Letra B. Bruna tinha direito de receber a integralidade dos aluguéis, independentemente de estipulação expressa, tendo em vista o grau de parentesco com Cláudia, mas o usufruto automaticamente se extingue com a morte de Arnaldo. C. A morte de Arnaldo só extingue a parte do usufruto que caberia a Bruna, mas permanece em vigor no que tange a parte que cabe a Cláudia, legitimando os herdeiros desta a receberem metade dos valores decorrentes da locação, caso essa permaneça em vigor. Letra D. A morte de Cláudia extingue integralmente o usufruto, pois instituído em caráter simultâneo, razão pela qual os herdeiros de Arnaldo têm direito de receber a integralidade dos valores recebidos por Bruna, após o falecimento de sua irmã. Meus amigos, parece complicado, mas não é. Eu digo para vocês por quê, tá? Eu digo para vocês por quê. Que nós vamos analisar aqui com calma esse instituto do usufruto e vocês vão perceber que a resposta para essa questão precisa da gente um esforço, mas não tão grande. Precisa que você tenha um breve conhecimento sobre o usufruto, para que você possa relembrar o assunto, tá bem? Mas você vai perceber que não é tão complicado como parece ser. Vejamos aqui na tela, olha só, meus amigos. Eu pergunto para vocês, vamos relembrar o conceito, vamos relembrar o instituto do usufruto. O usufruto, ele é eterno? Pergunto para você, é eterno o usufruto? Se eu tenho um imóvel, deixo ele com usufruto da minha mãe ou do meu pai, é eterno esse usufruto? Veja bem, não confunda, dizer que o usufruto é eterno com que ele seja vitalício. Vitalício pode ser. Você pode deixar um usufruto para os seus pais, por exemplo, de um imóvel, até que eles venham a falecer. Mas isso não significa que é eterno. Não significa que é eterno. Vocês vão entender um pouquinho mais isso, onde eu quero chegar. Tá bem? Então aqui o usufruto é eterno? Resposta é não. A resposta é não. Não é eterno, tá bem? O usufruto não é eterno. Não confunda ele ser vitalício. Tá? Eterno ele não é. Vamos aprofundar um pouco mais nosso estudo? Vamos fazer uma leitura da doutrina? Vamos. Vamos rever esse conceito, tá? Olha só. Nosso Código Civil comentado fala que o usufruto é sempre temporário. Olha só o que eu acabei de mencionar para vocês.
sendo vedada a estipulação em sentido contrário. Assim, a sua extinção ocorrerá de acordo com as cláusulas previstas no próprio negócio de constituição ou pelas hipóteses extintivas legais estabelecidas de forma não exaustiva pelo artigo em estudo. Denis, aí na doutrina que você trouxe fala que no artigo em estudo, mas a gente não leu nenhum artigo ainda. Se você não leu, ou se você não se recorda do artigo em questão, que a gente precisa ter conhecimento para responder essa questão, eu apresento a vocês. Olha só, no nosso Código Civil, no artigo 1410. Olha o que ele fala para a gente. Veja só os incisos deste artigo. Bastante inciso. Você vai ler tudo aqui para a gente? Não vou ler. Vou ler o que interessa para a gente. Olha só o que fala o nosso artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Vejamos o inciso 1, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então, o usufrutuário veio a falecer, o usufruto se extinguiu. O usufrutuário é aquela pessoa que está, de certa forma, se aproveitando ali do imóvel, tá bem? O usufrutuário é a pessoa que está ali, né? Se apossando, né, da coisa, ele falecendo, extingue o usufruto. Ah, Denis, mas está na cara que isso acontece, né? Está na cara, ele morreu, sim, mas aí tem aquelas pessoas que confundem. E os herdeiros dele? Eu tinha um imóvel aqui que eu estava em usufruto no imóvel. Eu faleci. O meu filho pode vir no meu lugar? Ah, o usufruto era do meu pai, eu vou tomar a posição do meu pai. Pode? Não confunda isso, tá? Não confunda isso, beleza? Olha só, um exemplozinho pra gente aqui. Vamos analisar esse exemplo para a gente entender o que eu quero dizer para você. Então temos ali A e B. A deixou para B ali o usufruto de um imóvel. O imóvel era do A pegou e constituiu para B o usufruto do imóvel que pertence a A. Então olha só esse exemplo aqui para você entender um pouco mais. Em 2023, foi constituído para B o usufruto do imóvel por 10 anos. Então, em 2023, B está ali no imóvel ali que foi constituído para ele usufruto por um tempo de 10 anos. 10 anos. Tá bem? Então, ele tem ali até 2033 para ficar no imóvel. Tá certo? Chegou 2033, lógico, aqui eu não estou falando qual mês que foi, Denis. Não interessa aqui, tá? Não interessa a gente contar dias, semanas aqui. O que interessa é entender o conceito, tá? Então, 2023 tem 10 anos. 2033 vai encerrar esse usufruto. Mas, digamos que em 2030, B venha a falecer. E o B faleceu, olha aqui na tela, e deixou os herdeiros. Tem filhinhos ali. Olha só então, B falecendo antes de cessar o usufruto. Foi o que aconteceu. Seus herdeiros poderão suceder? Ele tinha usufruto por 10 anos. Só que em 2030 o B faleceu. Os filhos do B, eles podem suceder o pai? Né? Será que eles têm esse direito de suceder o pai no usufruto daquele imóvel que A instituiu para B? Olha só como uma questãozinha do exame de ordem faz a gente aprofundar um pouco no conhecimento, tá? Só para a gente relembrar, tá bem? Olha só, então não. O usufruto cessará. Por quê, Denis? Olha só aqui, 1410. O usufruto extingue-se cancelando o registro no cartório de registro de imóveis, no inciso 1, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então não há de se falar aqui em sucessão, tá bem? Então só para relembrar o conceito, tá? E olha só o outro artigo que é importante para resolver essa questão. 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Aqui no 1411 nós estamos falando de usufruto simultâneo ou conjuntivo, tá certo, meus amigos? Simultâneo ou conjuntivo, que é o que aconteceu
no nosso exercício em questão? Tá bem? É o que aconteceu no nosso exercício. O usufruto simultâneo conjuntivo. Tá certo? Olha como que seria importante para a gente aqui saber o conteúdo do 1410 e do 1411. Nossa, Denis, mas é muita coisa para saber, para responder uma questão? Claro que não. De tanto você estudar, isso vai ficando um resquício ali de conhecimento em você, que você não vai esquecer. Eu tenho certeza que essa questão você não vai errar. Eu tenho certeza que essa questão você não vai errar. Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo? Vamos ler aqui a nossa doutrina? Olha só. O artigo dispõe acerca da extinção do usufruto simultâneo ou conjuntivo, o qual a um só tempo é constituído em favor de duas ou mais pessoas. À medida que os usufrutuários falecem, o gravame extingue-se parte a parte, consolidando-se por cotas o domínio com o nu proprietário. Mas se o usufruto simultâneo for instituído juntamente com cláusula de direito de acrescer, será excepcionada a regra geral da extinção do usufruto pela morte do usufrutuário, pois aos usufrutuários sobreviventes serão acrescidas as parcelas dos que vierem a falecer, só retornando a propriedade desonerada ao nu proprietário ou aos seus herdeiros no instante subsequente ao falecimento do último usufrutuário. Certo, meus amigos? Então, eu tenho certeza que após esse breve resumo sobre esse instituto do usufruto, ficou claro para você aqui analisar as afirmativas. Então eu peço para você dar um pause na tela, analise ali a letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual será a nossa resposta correta? Faça uma pausa, pense com calma e responda. Você vai chegar, eu tenho certeza aqui, na nossa resposta correta. Letra A. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia. Corretíssimo. Mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo. Tá bem? Porque Arnaldo é o instituidor. Tá bem? Ele não é usufrutuário. Correto? Lembrou aí? Deu para analisar os artigos 1410 e 1411? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que você entendeu esse assunto. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Ok, então, vamos para a próxima questão. Eva celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico, por meio do qual doava sua casa de praia para a neta, caso essa viesse a se casar antes da morte da doadora. O ato foi levado a registro no cartório do registro de imóveis da circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícia de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica preocupada com o risco de ruína completa da casa, mas não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta.